Quais características, né? Então, diante dessa situação que a gente está aí, sem poder ir para a escola, sem poder assistir essas aulas na escola e sem poder ministrar essas aulas na escola, estamos aqui para poder facilitar isso aí para vocês, tá bom? Então vamos lá, galera do sétimo ano, tá? E aí a gente vai para os sétimo anos A, B, C e D, tá? Espero que vocês assistam às aulas e espero que vocês possam responder às atividades. No final do vídeo vai ter uma atividade aí para você responder, tá bom? Então, vamos lá para o primeiro slide falando sobre vírus. Então, tem duas pessoas aqui conversando, duas meninas conversando, e elas falam o seguinte. Uma diz assim: vírus, que coisas são essas? Né? Nunca ouvi falar, né? Nunca nem vi, né? Como a gente diz. Já sei, são vírus de computador, aqueles da internet, dos pendrives, né? Então, quando a gente fala de vírus, quando a gente escuta essa palavra pela primeira vez, muitas vezes está relacionado aí a questão de computador, de pendrive, né? Questões de internet. Então, um vírus que não é real, um vírus que não é, que a gente não consegue, como é que eu posso dizer? Não é um vírus tangível, tocável, tá? É vírus apenas virtual, ok? Então, aqui a gente tem aqui no segundo slide aqui, ó, os vírus que iremos estudar, eles são reais e não virtuais, como os de computadores que são virtuais, tá? Então são também exatamente pequenos e podem causar doença. Então vocês estão vendo aqui, deixa eu ver minha pessoa, vocês estão vendo aqui, ó, tá? A ação do vírus que acontece. Vamos aqui do começo, ó, o vírus vem, se instala na célula, coloca seu DNA aqui e ele faz outros vírusinhos, isso é dentro do corpo da pessoa, tá? Aí aquele vírusinho que saiu, cada um vai entrar em mais uma célula e procriar outros vírus, tá? Assim contaminando e tornando a pessoa doente, ok? Então vamos lá, vírus. Seres sem organização celular. Antes que eu leia os 4 pontos aqui, vamos relembrar de uma aula que a gente já teve, tá? Falando sobre a estrutura da célula. E a gente tem o seguinte, a célula ela tem uma organização. As 3 principais partes da célula são sua membrana plasmática, tá? Ou parede celular. Vou tirar esse aviso daqui. Pronto. Então esse vírus, aliás, a célula, né? Vamos voltar aqui. A célula, ela tem a sua organização, né? A parede celular, que é a membrana plasmática, tá? Dentro dessa membrana plasmática e tem o citoplasma, e no centro da célula tem o núcleo, que é onde fica toda a informação genética, que é quem comanda tudo que a célula vai fazer, tá certo? Peço a vocês que desculpem o barulho das motos aqui, o lugar onde eu estou não é tão silencioso. Hoje eu estou aqui na casa da minha avó e tem que fazer essa aula aqui para a gente não perder tempo, tá bom? Então, bom, vamos lá. Então lembrou dessa organização, a nossa célula, principalmente as nossas células, célula animal, célula vegetal, elas são organizadas, né? Mas os vírus deles não são. Então a palavra vírus, ela vem do latim, que significa veneno, certo? Segundo, são seres muito pequenos, algumas dezenas de vezes ainda menor do que as bactérias. Então a gente tem as bactérias, os vírus podem ser 10 vezes menores do que a bactéria, tá? Terceiro ponto, somente podem ser vistos ao microscópio eletrônico. E aí eu quero ressaltar um detalhe aqui, que esse microscópio eletrônico, ele é um microscópio potente, tá bom? Muito potente. Esses que a gente tem na escola, a gente não consegue ver um vírus não, tá bom? Quarto e último ponto aqui, não são incluídos em nenhum dos 5 reinos, animal, vegetal, tá? Não é incluído em nenhum desses reinos, tá? Eles são diferentes dos demais seres vivos. Então nós temos aqui, ó, o vírus da gripe, e esse aqui é o vírus da gripe, tá? Tá vendo aqui? O vírus da gripe. Vou colocar aqui. Ó, esse aqui é o vírus da gripe. Esse aqui é chamado de rotavírus. Esse rotavírus ele causa diarreia, né? E aí essas diarreias graves, né? Em pessoas que estão amamentando e crianças também, certo? Então tá aí os vírus para você ver a cara do sujeito melhorzinho aí, ó. Olha só, bom? Percebe que o coronavírus também tem mais ou menos essa estrutura aqui, tá? Já que a gente está vivendo essa pandemia aí, essas coisinhas aqui ao redor
Por isso o nome do coronavírus de coroa. Ele parece muito com esse tipo de vírus aqui, ok? Beleza. Segue aqui. Aí a gente tem aqui umas características gerais dos vírus. São o seguinte: primeiro, não possui organização celular. Isso aí a gente já sabe. Então, ele não tem membrana plasmática nem citoplasma. E como o citosol, né? E organelas, que é a parte interna da célula ali, onde fica ali as organelas e tal. E nem núcleo celular. Então, como é que eles conseguem sobreviver, né? Entenda o seguinte: eles são constituídos basicamente por uma cápsula, uma capa de proteína, tá? Que abriga dentro do seu interior aí o material genético. Então é como se fosse aquelas caixolinhas das caixinhas da loja. A gente nem sabe o que tem dentro, né? Tem aquela cascazinha e tem ali dentro, tem algo dentro ali, uma surpresa, né? Então o vírus, ele é mais ou menos isso aí, uma casca, tá? Essa casca, essa capa, essa cápsula, ela é feita de proteínas, tá bom? Dentro dessa cápsula tem aí o material genético, certo? Então entenda o seguinte: o vírus, antes que eu fale dessa parte aqui, o vírus ele não se desenvolve só, ele precisa de uma célula para se desenvolver, tá certo? Então aqui os componentes estruturais do vírus, tá? São vírus que ataca bactérias. Lembrando que cada vírus ele é especificamente para atacar uma área especificamente, um C especificamente. Por exemplo, esse vírus aqui que vocês estão vendo é um vírus que ataca bactérias, tá? Existem os vírus que atacam os seres humanos, existem vírus que atacam os animais, tá? Só que, como acontece mutação no vírus, ele pode acabar um vírus que que contagiava animais, né, que infectava animais, ele agora passou por mutações. Isso não é um processo simples, e aí ele vai atacar agora seres humanos ou vice-versa, tá bom? Então vamos lá. No ponto aqui, ponto 1, aqui a gente tem aqui, ó, a cabeça, tá? Deixa eu voltar aqui. O ponto 2 aqui, que é essa parte todinha aqui, a gente chama isso de cauda, certo? O 3, que é aqui dentro, ó, aqui dentro tem o DNA, certo? Se encontra o DNA viral, que é onde ela vai infectar a célula e vai fazer com que a célula faça com que ela crie outros vírus para ela, já que ela não tem atividade celular, tá? O número 4 aqui, tá? A gente chama de capsídeo, que é a cápsula onde guarda o material genético, certo? Número 5 aqui, ó, um colar. Eu chamei por conta dessa impressão aqui, que isso aqui parece um pescoço, aí no pescoço tem o colar, certo? A bainha, número 6, essa parte aqui. Os 7 aqui são fibras, tá? Fibras. O 8 é aqui embaixo, ó. Tem as espículas, que são tipo espinhos, onde a bactéria ela vai agarrar na célula, tá? E tem a placa basal, é o 9, que é essa placa aqui. Então, o que acontece? A bactéria ela vai se instalar na célula, esse material genético vai passar pelo colar, passa esqueci o nome disso aqui, pela bainha, tá? Passa pela placa basal e a célula o vírus vai depositar seu material genético na célula dessa forma, tá bom? Então vem cá, o esquema de vírus da gripe. O vírus da gripe ele tem essa estrutura aqui. Então é essa capa aqui, tá? Essa capa aqui é uma capa de proteína, tá? Capa proteica. Aqui dentro, isso aqui é o material genético, ó, tá vendo? Ó? Material genético, que é onde eles entram na célula e depositam isso aqui para as nossas células poderem criar outros vírus desse daí, tá bom? Então, características gerais dos vírus. Vamos lá. Não possui metabolismo próprio. Então, como eu falei para vocês, eles dependem de outra célula para poder se procriar, para poder criar outras células, tá? Então, nos vírus não ocorrem as reações químicas observadas no interior de uma célula viva, por exemplo. Fora de uma célula hospedeira, eles não têm nenhuma atividade, são inertes, são parados, não fazem nada,
tá? Ficam só vagando pelo mundo aí, achando, tentando procurar uma célula. Procurar não, né? Eles ficam aí vagando por dentro do corpo. Assim que eles encontram uma célula, eles vão lá e atacam aquela célula, tá? Infectam aquela célula ali para ela poder procriar. E podem até formar cristais, tá? Como os minerais, por exemplo. Características gerais dos vírus: eles produzem somente dentro de células vivas, ou seja, eles são parasitas intracelular obrigatórios. Eles não conseguem fazer a procriação, toda a ação dele fora da célula, tem que ser dentro da célula viva. Tá? São parasitas de seres vivos diversos, como plantas, animais, bactérias. Eles podem se reproduzir à custa do material que encontram somente em células vivas. Então o material que está lá dentro da célula, eles conseguem se reproduzir a partir disso aí, a partir desse material. Fora de uma célula hospedeira, eles não conseguem fazer isso, tá? Eles se mantêm absolutamente inertes. Se estiver fora de uma célula hospedeira, eles não têm atividade nenhuma. Então está aqui, vamos entender aqui, tá? Isso aqui seria uma célula de uma bactéria, tá? Uma bactéria qualquer, e aí o vírus se instala, coloca seu material genético. Essa célula aqui, ó, o vírus entra em contato com a bactéria e injeta seu material genético, vem aqui, esse material genético, ele entra aqui no sistema da célula para poder procriar, tá? E aí se reproduz no interior da bactéria, se reproduziu aqui junto com a reprodução das outras coisas da bactéria aqui, tá? E aí, ó, ela vai formar, né? A bactéria vai formar outras bactérias e os vírus vão formar outros vírus. E aí o que acontece? Novos vírus são formados, certo? Eles conseguem aí se camuflar, se esconder, as partes aqui, ó, se juntando, tá vendo? Isso aqui é as partes do vírus se formando. Essas partes vão se estruturando, vão se formando, criando formas, até o vírus estar completo e poder sair. Então a bactéria, ela é rompida, certo? A célula, ela é rompida, ou seja, a célula morre após esses vírus aí serem liberados, tá bom? E aí novos vírus começam o ciclo novamente, isso aqui se repete. Nossas defesas contra as viroses, por exemplo. Então, nosso organismo está sempre exposto à invasão de micro-organismos diversos. Por isso que a gente tem que manter aí sempre essa mania agora, essa mania, né? Que a gente, lava as mãos, não sei o que. Então a gente tem que manter isso aí sempre, porque a gente está sempre exposto à invasão de micro-organismos diversos, sempre. A gente anda descalço, leva a mão na boca, mão no nariz, mão no olho, tá? Sem falar nas vias aéreas, tal. Eles podem penetrar em nosso corpo, por exemplo, por meio do ar, da água, de ferimentos e de alimentos contaminados. Alguns desses micro-organismos podem ser patogênicos, ou seja, capazes de provocar doença. Uma coisa que é patogênica, ela causa doença. Se você tem uma patologia, você tem uma doença, tá? Então essa palavra aí se refere a doença. Eu tive isso aí, ó. Eu já tive isso aqui, catapora. Eu já tive isso aqui, ó, catapora. Esse negocinho aqui, ó. Aqui, ó. Esses pontinhos aqui, eu já tive já. Deixa eu levantar aqui, deixa eu trazer mais para perto aqui. Aí, pronto, tá? Isso aqui é um vírus, tá? Ele vai atacar aí o tecido epitelial, vai criar esses ferimentozinhos assim, estourar essas bolhazinhas. Quem já teve aí, seu pai e sua mãe sabe muito bem disso. E isso aqui, o problema disso aqui não é nessa fase não, tá? É a fase quando tá o cascãozinho aqui. Esse cascãozinho ele tá ficando pretinho, aí começa a coçar, meu amigo. Quando começa a coçar, aí aquele pozinho do cascão fica no vento. A pessoa que estiver dentro de casa pega, e quem estiver perto pega, viu? Pega mesmo. Então esse vírus aqui ele é mais transmitido via aérea. Só que o nosso corpo ele tem um sistema de defesas, que aqui tem sistema imunitário ou sistema imunológico, tá? Que é o nosso sistema de defesa. É uma galerinha que tem dentro do nosso corpo e essa galerinha ela vai trabalhar como defesa. Eles são acionados quando um vírus entra no nosso corpo, eles vão lá naquele vírus e atacam o vírus, tá bom? Agora, vamos entender uma coisa aqui. As proteínas que formam as cápsulas dos vírus,
elas são diferentes das proteínas existentes no corpo humano, certo? São diferentes, são proteínas, são iguais não. Quando sofremos alguma invasão por vírus, as proteínas desses seres que são estranhas, né, ao nosso organismo, são detectadas. Então, nosso sistema imunológico ele é acionado e aí essas células do nosso corpo, que é o sistema imunológico, vai começar a atacar esse corpo estranho. Essas células do corpo, que fazem parte do sistema imunitário ou imune, ou imunológico, como eu estou falando, passam a produzir substâncias que combatem o invasor. E essas substâncias são chamadas de anticorpos. Então, nosso sistema imunológico, quando entra um corpo estranho no nosso sistema imunológico, nosso corpo vai acionar uma galera, tá? Através do sistema imunológico. E essa galera, ela é chamada de aqui, anticorpos, tá? Aqui, chamada de anticorpos, tá? Então, se liga aí. Só que é o seguinte, o nosso sistema imunológico ele tem um tempo para funcionar. Quando alguém contrai um resfriado, por exemplo, o sistema imunitário ou imunológico inicia a produção de anticorpos, certo? Depois de alguns dias, os anticorpos eliminam os vírus e a pessoa fica curada do resfriado. Por exemplo, agora essa tosse, né? Uma tosse, eita tosse, é misericórdia, é coronavírus, vai para lá. Depois de alguns dias, esses anticorpos começam a eliminar os vírus. Só que, veja só, existem doenças como que é a nossa preocupação com relação ao coronavírus, entenda. Nosso sistema imunológico ele vai trabalhar para combater o vírus, né? Só que existe um tempo para que o nosso corpo possa fazer toda essa parte de acionar os anticorpos. Esses anticorpos vão ser criados para poder combater esse vírus. Então, no caso do coronavírus, qual é a preocupação? É que ele, tá, o grupo de risco que ele pega, ele acaba detonando o grupo de risco e aí é perigoso, tá? No corpo, às vezes a pessoa não resiste e o corpo não consegue criar anticorpos antes que a pessoa seja curada, né? Causando aí o falecimento do dito cujo, né? Então, lembre-se, né, que os anticorpos têm ação específica, ou seja, somente atuam no combate ao micro-organismo para o qual foram produzidos. Então, o anticorpo da gripe que tem no seu corpo, ele vai combater aquela gripe, da gripe suína, da gripe do frango, né? Então, agora do coronavírus, se seu corpo passou pelo coronavírus, meu amigo, você ficou curado, você não pega mais, a não ser que esse corona passe por uma mutação e você pegue outro, mas esse você não pega mais não, tá bom? Então, a gente tem as vacinas para fazer a prevenção, inclusive a gente está aí nessa época de vacina contra a gripe, não contra o coronavírus, tá? Estou falando do corona porque é o que a gente está vivendo agora, é a atualidade, certo? Então, doenças provocadas por vírus ou bactérias são evitadas com o uso das vacinas. As vacinas induzem o nosso corpo, né, o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos, certo? A vacina entra no nosso corpo e faz com que o nosso corpo produza aquele anticorpo contra aquele vírus. E aí, caso haja uma invasão na pessoa vacinada, os anticorpos que já existem lá dentro do corpo da pessoa que foi vacinada vão impedir que a doença possa se instalar. Aí, pessoal, vamos ver a questão de soro, né? Existe uma diferença entre soro e vacina. Imagine que o organismo de uma pessoa infectada não consegue produzir anticorpos de que necessita para não haver, por não haver tempo hábil, né? Aquela questão que eu falei, você foi contaminado com vírus e você não tem tempo para esperar o seu corpo reagir, não. Então, o que acontece? Como é que a gente vai fazer essa questão aí e agora, né? Não dá tempo de tomar vacina, a gente não pode esperar o corpo reagir, não dá tempo. E agora, o que pode ser feito com relação a isso? A gente tem a questão do caso, nesse caso, ele deve receber a aplicação de um soro. Soro e vacina, eles são diferentes um dos outros, tá? O soro, ele vai ser já o anticorpo daquela doença e a vacina vai fazer com que meu corpo crie anticorpos. O soro já é o anticorpo, tá? Então, por exemplo, uma picada de cobra, certo? Você tem que tomar
Uma picada de cobra não existe uma vacina para o seu corpo criar um anticorpo contra o veneno da cobra. Então o que você tem que fazer? Você tem que tomar o soro, o antídoto contra aquele veneno diretamente, porque não dá tempo do seu corpo reagir não. Então tem que ser algo rápido. Os soros diferem das vacinas por já conterem os anticorpos de que os organismos necessitam, tá? E a serem usados para a cura de certas enfermidades. A preparação de soros é feita com a aplicação de um micro-organismo morto ou atenuado, né, ali, ou ainda de suas toxinas em animais como coelhos, cabras, cavalos. Depois da produção do anticorpos pelos animais citados anteriormente, parte do sangue deles é coletada e são usadas técnicas para isolar aí o soro, tirar o sangue, tirar o soro e tirar a sua parte que a gente vai usar para produzir o soro, né? Então, virose humana. As viroses são doenças causadas por vírus. As viroses não têm cura. Os medicamentos que você vai tomar, né? Quando está com gripe, por exemplo, apenas alivia os sintomas dessa enfermidade, mas não vai curar. AIDS é um tipo de vírus, então a AIDS deriva das iniciais da expressão em inglês, que eu não sei falar em inglês, né? Vou tentar aqui, que é o Acquired Immunological Deficiency Syndrome, que significa síndrome de imunodeficiência adquirida. É atualmente uma das mais preocupantes enfermidades em todo o mundo, tá? Os vírus causador da AIDS é conhecido como HIV, que dá a expressão em inglês aí mais uma vez, Human Immunodeficiency Virus. Você falar em inglês não, isso aí é com Dalina, professora Dalina, Carol, Helena. Então significa vírus da imunodeficiência humana, tá bom? Nas pessoas portadoras de HIV, os vírus podem ser encontrados no sangue e, de acordo com o sexo, no esperma e nas secreções vaginais e no leite em mulheres. A transmissão pode ser feita por meio aí de relações sexuais com parceiros portadores de vírus e transfusão de sangue contaminado. Mulheres grávidas portadoras de HIV podem transmitir o vírus para o feto através da placenta ou através da amamentação. Então, é uma representação aí do vírus, do HIV, tá? Você perceber aqui, ó, ele chega, tá? Se instala na célula, aí, ó, coloca o seu material genético, certo? Se mistura com a célula e consegue aí enganar o nosso sistema, o nosso corpo, para que as nossas células possam produzir mais células cancerígenas, tá bom? Prevenção. Eu posso prevenir o HIV através do uso preservativo, certo? Certificar-se da procedência e da qualidade do sangue a ser utilizado em transfusões sanguíneas, esterilizar agulhas, seringas, alicate de unha, tudo que é objeto cortante que possa ser usado em mais de uma pessoa em injeções, e utilizar agulhas e seringas descartáveis é a melhor opção. Então nós temos aí o vírus da dengue. Esse é causado por um vírus transmitido aos humanos pela picada da fêmea do mosquito, chamado Aedes aegypti. Aedes aegypti, tá? Aedes aegypti. Aedes aegypti. A prevenção combater, não sei falar esse nome não, viu? Aedes aegypti. Então, essa fêmea do mosquito, né, da Aedes aegypti, a prevenção contra isso é combater os mosquitos transmissores. A gente já sabe disso, ainda bem, a gente tem muita informação com relação a isso. A gente sabe evitar água parada, limpar os recipientes de água, estar sempre olhando para não criar as larvinhas, ok? Então tem a febre amarela também, que também é causado, né, pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. A prevenção também é o mesmo do mosquito da dengue, ok? Vírus da gripe. Então a gripe ela é transmitida por gotículas de saliva ou secreção respiratória. Quando eu espirro, quando eu vou tossir, sai aquela água, aquele cuspe, aquela coisa que às vezes quando eu estou dando aula a gente fala meio... Aí começa a chover nos alunos que estão sentados na frente, o professor começa a cuspir os alunos, né? Eu já disse aos meus alunos que levassem um guarda-chuvinha daqueles de freio, porque quando eu chegar emocionado dando aula e começar a chover, aí desligam o guarda-chuvinha. Então tem que ter muito cuidado aí com a saliva, secreção respiratória, né, eliminadas no ar por meio de tosse, espirro, fala
ou ar expirado, né? A prevenção, existe vacina contra a gripe, sim, ela pode ser tomada uma vez por ano, né, com a devida orientação médica, pois não é recomendada a pessoas portadoras de certas alergias. O resfriado também ele é causado por outro tipo de vírus, não é o mesmo da gripe, é diferente, ele é transmitido ao ser humano da mesma maneira que a gripe é. Os cuidados é repouso, boa alimentação, se hidrate bem também, não está aqui, mas você pode beber água, tá certo? Beber água que é para ficar bem hidratado, ok? Cadê minha canetinha? Aqui. Quero minha caneta. Aqui. Tá. Opa, achei. Então, a poliomielite, tá? Ou paralisia infantil, ela é causada por um vírus transmitido por gotículas de saliva e secreções respiratórias também eliminadas no ar ou por alimentos e objetos contaminados, certo? A prevenção, existe vacina contra essa doença, graças à campanha de vacinação em massa, da poliomielite está praticamente erradicada no nosso país. Os vírus, eles podem trabalhar também ao nosso favor, então existe aí essa larva aí, que é a larva da soja, ela pode ser combatida com um vírus, tá? Pode ser combatida com esse vírus. Então, chegamos ao final, tá, da nossa aula. Agora vocês vão responder 4 questões aqui. Então aqui está a questão número 1. Essas respostas, eu vou criar um link aqui para que vocês... Não, vou fazer o seguinte, vocês vão responder essas atividades no caderno, melhor, responda no caderno de ciência, copie essas atividades, responda no caderno de ciência, tira uma foto e manda no meu privado lá no WhatsApp. Se você não tiver o WhatsApp, você vai no Instagram da escola, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, eu vou deixar aqui o Instagram da escola, eu vou deixar aqui também o meu Facebook pessoal, para que você possa, através dessas áreas aí, mandar para mim. E você também pode pegar o WhatsApp de um colega e mandar, tá, aquela foto lá, manda seu nome, a série, tudo direitinho, que é para eu saber quem você é, tá bom? E eu poder anotar isso aí tudinho. Lembrando que vocês vão ser pontuados, tá? E vocês podem até também se livrar de provas e de outras atividades assim que as aulas voltarem ao normal, tá certo? Eu espero que vocês se dediquem com relação a isso, ok? Então essa é a primeira questão, né? Dá uma pausa aí no vídeo, responde a primeira questão, responde também a segunda, a terceira e a quarta questão, e aqui a gente finaliza o nosso vídeo, tá bom? Então assistam quantas vezes forem necessárias, repassem para os colegas que não estão dentro de grupos, tá? Repassem aí os links, pede para o pessoal. E outra coisa interessante é você se inscrever no canal se você não é inscrito, porque toda vez que eu postar um vídeo você vai ser notificado. Você vai lá na lista eu vou fazer uma lista só dos vídeos das aulas de ciência do 6º ano, do 7º ano, do 8º ano, do 9º ano, porque quando você receber uma notificação, você olha na legenda para saber se é referente à sua sala, tá bom? Se é referente ao ano que você está estudando, 7º ano, 6º ano, 8º, 9º ano, ok? Então até mais, e eu encerro o vídeo por aqui, tá bom?